Meu nome é Sônia e hoje eu vou contar a minha história. Eu tinha 35 anos quando conheci o José e eu vi naquele homem a minha salvação. Eu achava que tinha ficado pra titia, como costumavam dizer por aí, pois todos na minha família já haviam se casado e eu fui ficando pra trás. Eu andava abalada com isso, cheguei a ter depressão, achava que havia alguma coisa errada comigo. Por sorte, eu conheci o José e o nosso namoro foi muito rápido, pois ele também tinha vontade de se casar. Eu achei isso ótimo, era muita sorte ter encontrado um homem como ele. Eu acho que todo o meu desespero me fazia crer que eu realmente estava apaixonada. E depois de apenas 6 meses de namoro, eu decidi aceitar o pedido dele, mesmo já conhecendo alguns defeitos desse homem. Eu achei que tudo se resolveria depois do casamento. Talvez esse tenha sido meu erro, achar que eu poderia mudar um homem. Eu sentia que precisava correr contra o relógio biológico e por isso logo engravidei. O meu sonho era ter um filho. O José trabalhava o dia inteiro e trazia trabalho para casa. Eu comecei a me sentir muito sozinha na época, mesmo na presença dele, pois ele não era de conversar, se fechava no seu trabalho e assim ficava. Eu chorava sozinha, mas disfarçava tudo, pois eu não queria que ele se irritasse. Eu pensava que talvez aquilo tudo que eu sentia era coisa de mulher grávida, essa sensibilidade toda. Eu não podia reclamar porque ele não deixava faltar nada. E eu só cuidava da casa e ele estava prestes a realizar mais um sonho, de ser mãe. A nossa vida sexual era muito boa. Ele sempre gostou muito disso e eram nessas horas que ele se abria um pouco mais. O meu primeiro filho foi um menino, a quem chamamos de Paulo. Ele não tinha nem 3 meses e eu logo já engravidei. Mas foi uma surpresa para mim, mas o José adorou. Ele queria ter uma família grande e eu me preocupava, pois eu não sabia se daria conta de cuidar de 2 crianças pequenas. Eu era inexperiente, mãe de primeira viagem, e se não fosse pela ajuda da minha irmã mais velha, eu não sei como eu faria para me virar. Eu ficava sozinha o dia todo e tinha que cuidar da casa, do bebê. Às vezes eu achava essa vida de casada um tédio, mas eu ia levando. A minha irmã sempre me fazia perguntas sobre o meu casamento. Queria saber se eu estava bem, mas o José era um homem muito seco, fechado. E acho que de alguma forma ela sentia que isso me afetava. Eu não sei porquê. Eu sabia que poderia me abrir com ela, mas eu não conseguia fazer isso. Eu preferia fingir que estava tudo bem, que estava muito feliz. Era mais fácil para mim. E assim o tempo passou. Eu tive mais um filho. E eram ao todo 3 crianças, uma escadinha, como se diz. Eles tinham um pouco mais de 1 ano de diferença, e a minha vida era cuidar daquela casa imensa e dos meus filhos. Eu acho que eu fui esquecendo de mim mesma. Sempre me coloquei em segundo plano. Eu digo isso porque o meu casamento foi aos poucos se revelando uma decepção. O meu marido era um homem omisso, que mal parava em casa, e quando estava na nossa companhia não tinha paciência para nada, principalmente com as crianças. Ele não suportava barulho. Na hora de ver o telejornal era aquela coisa. Ele gritava, dizia que nossa casa era um inferno, que eu não sabia educar aquelas crianças, jogando toda a responsabilidade nas minhas costas. A gente não tinha nenhum diálogo, ele não tinha nenhuma demonstração de carinho com os filhos. Eu sentia que as crianças tinham medo dele. Isso me cortava o coração. Eu fazia de tudo para compensar essa agressividade dele. O pior não era isso, mas o fato de que por qualquer motivo ele me batia. A primeira vez que isso aconteceu, eu achei que fosse um episódio isolado. Achei que ele ia se arrepender, mas depois isso acabou se tornando uma rotina. Não precisava ter motivo, bastava uma malcriação dos meus filhos, alguma coisa que ele não tinha gostado, e ele me chamava no quarto. Quando ele me batia, ele dizia que eu gostava de apanhar, pois eu nunca aprendia. Eu apanhava calada, pois eu sabia que se tentasse retrucar, ele me bateria mais. Isso aconteceu uma vez e eu me arrependi amargamente. Isso já havia se tornado um ritual silencioso. Ele nem me falava mais porque me batia. Eu achava que tinha que aguentar. E daquela revolta que eu senti quando isso começou, restou apenas um grande vazio. Depois que ele me batia, eu me sentia assim, como se tivesse arrancado todos os pensamentos de mim. Vazia. É claro que quem visse de fora jamais desconfiaria de nada. Eu me esforçava ao máximo para demonstrar que tinha uma família perfeita. Esse era o meu mecanismo de compensação.
Os meus filhos sempre estavam arrumados, a casa impecável e eu sempre sorridente, sempre gentil com todo mundo, principalmente com meu marido, que em público era outra pessoa, um homem atencioso, delicado, cuidadoso. Parecia até que a gente tinha feito um trato, mas isso acontecia naturalmente. Eu sabia que uma coisa importante para o José era ter uma família perfeita, e um pouco de toda essa minha atuação era por medo, pois eu sabia que quando as coisas não saíam como planejado, ele teria mais um motivo para me agredir. Era uma vida de aparências, mas eu não podia esperar que o pior ainda estava por vir. O meu filho mais velho, Paulo, começou a ir mal na escola. As professoras chegaram a me perguntar se havia algum problema em casa, e eu, obviamente, disse que não. Eu fazia tarefa com ele, explicava a lição, tentava resolver a situação sozinha, pois eu não queria que meu marido descobrisse. Quando isso aconteceu, ele ficou muito bravo e bateu no meu filho. Para José, o menino agia assim com preguiça. Ele achava que todo mundo se curava na base do cinto. Na verdade, ele passou a exigir uma postura de adulto que era impossível para o Paulo, com apenas 8 anos de idade. Ele era muito rígido, controlava tudo, e isso se tornou um martírio, pois todo dia o menino apanhava. Quando ele não entendia alguma coisa, lá vinha tapa, sem contar as coisas horríveis que ele dizia, sempre chamando o menino de burro, de incapaz. Ele colocava a culpa em mim sobre o rendimento escolar do nosso filho. Dizia que o Paulo tinha puxado a mim, que era burro como eu. Eu sempre calada, sempre submissa, eu não conseguia reagir. Eu era muito boba, pois no fundo eu acreditava nas coisas que ele dizia. Eu me culpava, achava que se eu fizesse melhor, se eu me empenhasse mais, as coisas melhorariam. O José me batia sem dó e nem piedade, e eu ficava com marcas no corpo. Usava roupas de mangas compridas para esconder os hematomas. Ele dizia que eu me vestia como uma velha, que eu estava ficando cada dia mais feia e relaxada, e que eu me conformava com isso. Ele quase não me procurava mais, e eu, como sempre, com esse vazio. Eu não sabia mais dizer se eu gostava dele. Eu acreditava no casamento, isso sim era uma coisa importante para mim. A minha autoestima estava lá embaixo, mas eu ainda encontrava forças para sorrir e fingir que tudo estava bem. Um dia, eu havia ido levar as minhas crianças na escola e estava voltando para casa quando encontrei com uma vizinha. A gente só se conhecia de oi, não tínhamos muita intimidade. Ficamos naquela conversa, meio sem assunto, até que ela me disse que precisava me contar uma coisa, mas não sabia como. Eu fiquei meio ressabiada, pois ela parecia saber de algo que eu não sabia. Ela pediu para que eu não a levasse a mal, pois ficar cuidando da vida dos outros não era do feitio dela. Mas ela precisava me alertar, pois as pessoas já estavam comentando e ela mesma havia visto com seus próprios olhos. Ela me contou que o meu marido andava com outra mulher, desfilando pelo bairro para todo mundo ver. Aquilo foi um choque. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu não sabia se ria ou se chorava, se agradecia pela informação. Eu apenas ouvi o que ela disse e me despedi. Eu era muito idiota. Como eu não desconfiei de nada disso antes? O incrível era que o que mais me deixava chateada não era o fato dele estar saindo com outra. Eu sempre achei que não existia homem fiel. E isso, uma hora ou outra, ia acabar acontecendo. O que me deixou arrasada era saber isso pela boca de outra pessoa. Saber que ele andava por aí com outra mulher, pra quem quisesse ver. Com outra mulher, pra quem quisesse ver. Eu oscilava entre uma coisa e outra. Eu queria ver essa mulher com os meus próprios olhos. Eu acho que só assim para acreditar que aquilo era verdade. E numa noite, eu decidi ver se ele estava no tal bar como a vizinha me falou. Eu cheguei no bar ansiosa, nem precisei entrar. Da porta, eu o vi conversando com uma mulher bem mais jovem que eu. Ela era bonita e estava se jogando para cima dele. Ficava claro que eles não eram apenas bons amigos, mas eu ainda insistia nessa ideia. Achava que talvez fosse só um comentário maldoso. Mas eles foram se aproximando cada vez mais e mais. Na hora eu pensei que eu poderia entrar ali e falar com ele. Eu podia me impor como esposa. Eu estava no meu direito. Mas eu não encontrava forças para me mexer. Eu estava paralisada. Eu tinha medo de que a coisa ficasse mais exposta. Quando ele beijou a tal moça, eu quase tive um treco.
Ele fez isso como se fosse um homem solteiro, na frente de todo mundo. Aquela era muita humilhação. Eu saí antes que alguém me visse. Eu não queria passar por mais essa cena constrangedora. Quando José chegou em casa, tarde da noite, eu estava acordada. Queria falar com ele sobre o que tinha visto. Me enchi de coragem e acabei contando que sabia de tudo. Mas ele não me deixou falar e começou a me espancar. Ele falou coisas horríveis. Disse que eu era uma mulher relaxada, que não tinha mais desejo por mim e nenhum homem teria, porque eu não me cuidava, e que ele teve que procurar outra na rua. O José falava essas coisas para me chatear, mas nesse dia eu falei o que eu pensava. Falei que ele podia ficar com quem ele bem entendesse, mas não na frente dos outros, que isso me expunha, que isso era ruim para nossa família. Ele ficou mais enfurecido ainda, e nesse dia me deu uma surra que eu cheguei a pensar que os vizinhos chamariam a polícia. Ele gritava tanto que o meu filho mais velho entrou no quarto. Eu ouvi as minhas crianças chorando e o Paulo entrou na frente do pai e acabou levando um tapa. Ele foi mais uma vítima da fúria do José. Eu até tentei disfarçar as marcas da agressão, mas não teve como. As minhas irmãs ficaram sabendo porque as crianças contaram e vieram logo falar comigo. Eu acho que para elas isso era muito difícil, pois eu nunca permiti que ninguém comentasse um lá sobre a minha vida conjugal. Elas sempre respeitaram isso, mas já desconfiavam. Talvez pelo jeito do meu marido, de que a nossa vida não era lá a maravilha que transparecia. Elas estavam revoltadas, falavam que eu tinha que denunciá-lo. Imagina se eu faria uma coisa dessa. Pra quê? Pra que todo mundo ficasse sabendo e eu me tornasse o comentário do bairro? Elas achavam que eu tinha que me separar, que os meus filhos estavam correndo risco. Mal sabiam elas que eu já apanhava calada há anos. Eu não queria escutar o que elas me diziam. Elas eram as minhas irmãs, tinham muito mais experiências, mas não tinham o direito de me dizer o que era certo e o que era errado. Eu sabia cuidar do meu casamento e dos problemas da minha casa. Eu vivia tentando colocar panos quentes e os meus filhos eram minha válvula de escape. Eu fazia tudo por eles, sempre querendo compensar a ruindade do pai. Só sabia falar com eles para agredir, criticar. Isso quando não batia. Ele falava que eu mimava as crianças demais, que eu estava estragando os nossos filhos. Mas era ele quem causava tudo isso. E o Paulo continuava mal na escola. Ele estava crescendo, acreditando que era um burro. Mas o pai repetia isso o tempo todo. A minha casa parecia um quartel. Quando ele estava presente, o que era cada vez mais raro, até as crianças mudavam, pois morriam de medo dele. Eu sabia que ele continuava se encontrando com a tal amante porque outras pessoas vieram me falar e eu não podia fazer nada. Pra falar a verdade, às vezes eu até achava bom. Assim ele se ocupava e mal ficava em casa. Eu temia pela integridade física dos meus filhos. Ele batia sem dó, parecia sentir prazer nisso. Quando ele bebia, então, era um Deus nos acuda. O José não tinha nenhum pudor de me humilhar na frente das crianças. Dizia que eu era uma vagabunda que ele tinha tirado da rua, que eu não prestava, e me batia na frente deles. E ai deles se chorassem ou se falasse alguma coisa. Eu aguentava tudo isso calado, e quando aquilo terminava, era como se nada tivesse acontecido. Eu abraçava os meus filhos e tentava explicar que o pai estava nervoso. Mas eles estavam crescendo e as minhas desculpas não colavam mais, principalmente pro Paulo. Eu sentia que ele estava ficando cada dia mais revoltado. Falava que odiava o pai. Eu acho que de tanto apanhar ele foi ficando assim. Eu chegava a brigar com ele para defender o meu marido. Dizia que ele tinha que obedecer e não questionar, que ele era o pai, era ele quem mandava na casa e a gente tinha que agradecer porque ele nunca deixou faltar nada. Os anos foram passando e eu tinha vergonha de sair na rua. Achava que alguém pudesse vir comentar das aventuras amorosas do meu marido. Eu, na verdade, me fazia desentendida. E com o tempo aprendi a me defender quando alguém tocava nesse assunto. Eu simplesmente ia embora. Deixava a pessoa falando sozinha. Nem as minhas irmãs eu ouvia. E o pior é que eu cheguei a dar de cara com o José e com a tal amante dele. Ele fez que não me viu. Passou do meu lado e nem olhou para mim. Aquilo fazia com que eu me sentisse desmoralizada. Eu não era mais a esposa, eu era apenas uma empregada,
Uma corna que aguentava todos os mandos e desmandos dele. A minha autoestima estava péssima, mas eu não pensava em mim. O que me preocupava era passar para as pessoas que eu era feliz, que o meu casamento era perfeito, mesmo com todo mundo sabendo das traições dele. Eu enganava a mim mesma, e acho que foi assim que eu consegui passar todos esses anos. E foi assim que 12 anos se passaram, eu sempre apanhando, até que o José ficou doente e passou por vários tratamentos, cirurgias. Os médicos não sabiam mais o que fazer com ele. Eu me vi de repente totalmente ocupada com isso, tendo que cuidar daquele homem que só me agrediu a vida inteira. O meu filho não se conformava. Agora era ele quem agredia o pai verbalmente. O José estava doente e não podia fazer nada. Eu via que tudo aquilo que ele fez com o filho estava voltando para ele, mas isso não me deixava feliz. Pelo contrário, pro Paulo, eu tinha que lavar as minhas mãos. Eu tinha que desistir do José e pagar na mesma moeda tudo que ele me fez. Mas eu nunca fui assim. Vingança não era comigo, e o meu filho não aceitava o meu jeito de ser. Eu não ia deixar o meu marido naquela situação. Se bater por tanta coisa, não seria agora que eu ia desistir do meu casamento. Às vezes eu penso que poderia ter mudado a minha história. Poderia ter me separado quando as crianças eram pequenas, tentado ser feliz com outro homem, mas eu não saberia fazer isso. Eu sei que paguei um preço muito caro para manter um casamento que era apenas de fachada, porque ele nunca me respeitou, nunca me amou. Eu fiz de tudo por esse homem, assim como continuo fazendo. Hoje ele está aqui, pagando por tudo que me fez. E eu continuo do lado dele, mesmo assim. Quem vê pensa que nós somos um casal feliz, e para mim é só isso que sempre importou. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é um inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal das estrelas, ative o sininho e senta aí o dedo no like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Vamos atingir a meta de 1000 likes nesse vídeo? Tamo junto? Eu sou Will Silva, esse é o canal das estrelas, gratidão por estar comigo, um grande beijo e até a próxima!